Olá, eu sou Paloca e hoje estou aqui finalmente para vos falar dos meus livros favoritos de 2024. Os dias têm sido um bocadinho atribulados, regressei ontem de uma visita de estudo de 2 dias, estou um bocadinho cansada sim, mas não queria adiar mais a gravação deste vídeo, por isso finalmente estou aqui. Sim, porque já tinha preparado a lista há alguns dias. Sim, andei aí a queixar-me que não tinha preparado o vídeo, mas agora sim já tinha o vídeo preparado, ou já tinha a lista preparada para trazer aqui para o vídeo, mas entretanto, entre os dias de chuva horríveis e que não me deixaram com vontade nenhuma de gravar, entre o trabalho, a visita de estudo, por isso só hoje posso estar aqui para vos falar dos meus favoritos, mas mais vale tarde do que nunca, também estamos a meio do mês de fevereiro, portanto ainda não passou assim tanto tempo, não, só passou 1 mês e meio desde que o ano terminou, portanto também não passou assim muito tempo, também ainda não falei das leituras do mês de janeiro, portanto estou mais do que a tempo para vos falar dos meus livros favoritos de 2024. Posso já começar por vos dizer que de 55 livros de 5 estrelas eu escolhi 15, não foi fácil. Não foi uma tarefa fácil, tive que eliminar vários livros da minha lista, eram 55, só vos trago 15, portanto tive que reduzir aqui bastante a lista, não ia falar de 55 livros não, vou também tentar que este vídeo não fique gigantesco, vou explicar um bocadinho porque é que escolhi cada um destes livros que estão aqui na lista, não é, vamos ver, não é assim, tem uma razão especial. Podia ter falado dos 55, mas não ia estar aqui a fazer um vídeo gigantesco a falar de 55 livros, e então estive aqui a selecionar alguns, e todos têm uma razão para estar aqui, e é isso que eu vou tentar explicar aqui um bocadinho no vídeo, sem me alongar muito, e já me estou a alongar demasiado com esta converseta, portanto vou então falar dos 15 favoritos de 2024. Posso começar por explicar que não existe propriamente uma ordem de gostei mais deste ou gostei menos daquele, são 15 favoritos, são 10 livros em papel e depois são outros 5 livros que ou li em e-book ou vi em audiobook, também não vou especificar já se ouvi, se li, porque acho que isso é pouco importante para aqui, mas vou-vos mostrar primeiro os 10 livros em papel, e estão colocados por ordem de leitura e depois irei fazer o mesmo com os outros 5 livros, e-books ou audiobooks, que também os ordenei por ordem de leitura, porque não consigo dizer destes 15 qual é que foi o melhor, portanto achei que assim, pela ordem em que os li ou ouvi, era muito mais fácil, portanto vou então começar com os livros em papel. O primeiro livrinho em papel que tenho aqui para vos mostrar é uma graphic novel, El abismo del olvido, de Paco Roca e Rodrigo Terrassa. Trouxe este livro para aqui porque é uma graphic novel, especial, porque fala sobre a Guerra Civil Espanhola e fala sobre os mortos da Guerra Civil Espanhola, por aqueles que estão enterrados ainda em valas comuns. E foi uma história que me tocou, que me disse muito. Eu gosto muito de ler não ficção e também ficção sobre a Guerra Civil Espanhola, se calhar agora estou na fase em que gosto mais da não ficção, mas sim, também gosto de ler ficção. Aqui temos uma história que é verídica e que o Paco Roca quis também passar para o papel, e eu gostei mesmo muito desta obra, foi uma obra que me tocou muito, que eu tinha mesmo muita curiosidade para ler, já existe a edição também em português, e por isso este livro tinha que estar aqui nesta lista de favoritos, porque foi uma leitura muito especial, porque eu gostei muito de ler esta graphic novel, porque é as cores, as próprias cores, estes castanhos, estes verdes, aqui sempre o cemitério como pano de fundo, portanto este colorido desta graphic novel também é muito marcante. Está aqui o traço de Paco Roca, para quem já leu obras do Paco Roca sabe daquilo que eu estou a falar, está aqui o traço do Paco Roca, está aqui uma história que ainda causa alguma estranheza, como é que no século XXI ainda há valas comuns, ainda há corpos que não estão identificados, há pessoas que foram enterradas nestas valas comuns e os familiares não têm propriamente um sítio onde ir chorar os seus mortos, e isto ainda revolta muito estas políticas também aqui do Estado espanhol, e por isso eu adorei fazer esta leitura e este livro tinha mesmo que estar aqui nesta lista de favoritos de 2024, não podia deixar de fora. Há livros que deixei de fora, mas este eu não podia deixar de fora, e foi realmente uma leitura maravilhosa que adorei fazer em 2024. Outro livrinho em papel, um livro também especial, estou-vos a falar de A Strangeness in My Mind, de Orhan Pamuk.
Fiquei fascinada por Orhan Pamuk depois de ter estado em Istambul. Orhan Pamuk, um escritor turco que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, um escritor que fala da sua cidade. Istambul é assim aquela cidade misteriosa, maravilhosa, com muito multicultural, com muitos cheiros, muitas cores, muito movimento, muitos milhões de pessoas. Está dividida entre a Europa e a Ásia e é mágica, é uma cidade mágica, e a forma como Orhan Pamuk traz a sua cidade para os livros também é mágica. Esta história é gigantesca, foi o livro com mais páginas de 2024 e tinha que estar aqui porque é uma história deliciosa. Nós vamos seguindo a personagem principal, mas também vamos seguindo a cidade de Istambul e vamos ficando a conhecer como Istambul cresceu em 4 décadas. Portanto, são 4 décadas em que a cidade vai crescendo, vão aparecendo novos bairros, e eu gosto muito quando as cidades, ou os bairros, ou as zonas também se tornam personagens das próprias histórias. Então eu adoro a escrita de Orhan Pamuk, os 3 livros que li, adorei ler este livro. Agora tenho um bocado de receio de ler algum livro, porque tenho receio de não corresponder exatamente às expectativas que eu tenho, mas esta leitura foi deliciosa, esta história é maravilhosa. E nós ficamos a conhecer a personagem ao longo destas 4 décadas e ficamos a conhecer a cidade. E a cidade tem uma magia muito especial. Eu quando fui à Turquia, nos primeiros dias, conheci Istambul e depois pensei assim, toda a gente dizia que aquilo era maravilhoso e tal, gostei, mas parece que falta aqui qualquer coisa. Mas depois no regresso, já no final da viagem, voltei novamente a Istambul e depois sim senti que primeiro estranha-se, depois entranha-se, e vim de lá com Istambul entranhada em mim. E foi muito bom reviver essa viagem, foi muito bom ficar a conhecer esta cidade gigantesca que agora eu acho que tem mais ou menos 15 milhões de habitantes, e é uma cidade fascinante que merece a pena ser visitada, e ver aqui também espelhada nestas 4 décadas a sua história, o seu crescimento foi maravilhoso, e eu adorei ler este livro em 2024. Um livro que não podia faltar aqui nos favoritos, não fosse eu fã de Segunda Guerra Mundial, não fosse eu fã de livros de não ficção. Estou-vos a falar de Masters of the Air, de Donald L. Miller. O livro que inspirou a série que está na Apple TV, a série do Tom Hanks e do Steven Spielberg, que eu também adorei, que tem opiniões aí um bocadinho diversas. As pessoas não gostam tanto como o Band of Brothers, realmente não é um Band of Brothers, mas eu adorei ficar a conhecer a parte aérea da Segunda Guerra Mundial. Sim, o Band of Brothers tem paraquedistas, tem precursores, tem aquela parte de infiltrações por terra, mas aqui temos os bombardeiros, a história dos bombardeiros, a história dos pilotos dos bombardeiros. É verdade que estamos a falar de americanos, sim, mas o Band of Brothers também, o The Pacific também fala de americanos, portanto, onde é que está a novidade? Mas esta história dos pilotos de bombardeiros, desta esquadra de bombardeiros que foi tão dizimada durante a Segunda Guerra Mundial, perderam-se tantas vidas e tantos aviões, pronto, é mais significativo falar das vidas que se perderam do que propriamente dos aviões, porque os aviões são coisas materiais, mas as vidas que se perderam, este era o esquadrão quase da morte, porque morriam muitos dos pilotos e também das tripulações. Isto eram máquinas infernais, portanto estes aviões eram assim qualquer coisa do outro mundo, e eu adorei ficar a conhecer a história destes bombardeiros que foram para a Europa, não é? Que deixaram a sua vida nos Estados Unidos e eles foram pilotar estes aviões, estes pilotos, estas tripulações foram para a Europa, e esta história é maravilhosa e eu adorei ficar a conhecer esta parte da Segunda Guerra Mundial, sim, porque eu adoro tudo o que esteja relacionado com a Segunda Guerra Mundial, ou quase tudo. É verdade que a parte do Pacífico, isto sai sempre à cena, a parte do Pacífico é aquela partezinha que eu não gosto muito, mas esta parte foi fascinante, adorei ler o livro, adorei ver a série, e por isso este livro tinha que estar aqui, por ser de Segunda Guerra Mundial, por não ser aquele livro típico do Holocausto, do cabeleireiro não sei de onde, ou da manicure não sei de quê. Estou a ser um bocado irónica, sim, mas estou um bocadinho farta já desse tipo de historinhas, e então prefiro ler livros de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial e também ler livros de não ficção sobre áreas que não são tão conhecidas, sobre figuras que não são tão conhecidas, não é propriamente aquele livro da Segunda Guerra Mundial de não ficção sobre o Hitler ou sobre o Stalin, portanto é sobre pilotos de bombardeiros, estamos aqui a falar da Força Aérea, e por isso eu adorei ler este livrinho, e este livrinho tinha que estar aqui nos favoritos de 2024. Em 2024 começaram a celebrar-se os 500 anos de Camões, e por isso
este livro tinha que estar aqui. Gravei um vlog, adorei fazer esta leitura integral, porque já tinha lido partes, já tinha lido estrofes, cantos, mas não tinha lido tudo. E em 2024, sim, nos 500 anos de Camões li tudo e por isso tinha que estar aqui. Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, aquele grande poeta, mas não só poeta. Luís de Camões escreveu uma epopeia, escreveu poemas, escreveu teatro. Estamos a falar do século XVI, portanto uma figura da literatura tão completa no século XVI, como é que é possível, com uma inteligência brutal, uma genialidade gigantesca, e por isso eu tinha que trazer os Lusíadas para os favoritos, como não? Como não? Eu que trabalho para o Instituto Camões, eu que estou aqui a ensinar a minha língua, a língua portuguesa a espanhóis, e por isso isto diz-me tanto, esta obra diz-me tanto, Luís Vaz de Camões diz-me tanto, como uma grande figura, há mais, mas como uma grande figura da literatura portuguesa, também junto com Fernando Pessoa, essa de Queiroz, José Saramago, há tantos nomes ilustres da literatura portuguesa, sim, mas este foi aquele também que leva a língua portuguesa a todo o lado. O nome Camões é conhecido em todo o mundo através do Instituto, portanto, eu tinha que trazer este livro, eu tinha que trazer aqui este livro anotado, eu que não anoto livros, que eu não sublinho nada, mas este sim está anotado, este sim é especial. Esta edição dos Lusíadas que tenho aqui em casa, que li com tanto carinho, com tanto amor, que gravei o vlog, portanto tinha que fazer parte da lista de favoritos de 2024. Eu não podia deixar os Lusíadas de fora, não podia, porque é parte da minha alma, é parte da minha saudade, portanto tinha que estar aqui. E sem dúvida que foi uma grande aventura ler os Lusíadas em 2024, sim, foi uma grande aventura, mas foi uma aventura tão deliciosa que eu tinha que trazer este livro aqui para a lista de favoritos de 2024. Associado aos Lusíadas, eu tinha que trazer outro livro, um livro da não-ficção, a biografia de Luís Vaz de Camões, de Isabel Rio Novo, que li, que me deliciei a conhecer melhor a vida de Luís de Camões, apesar de haver algumas partes que ainda estão por aí muito desconhecidas, e vai ser muito complicado porque há poucos escritos sobre a vida de Camões, e Isabel Rio Novo fez aqui uma pesquisa, eu acho que de 5 anos, para tentar conhecer um bocadinho mais da vida desta grande figura da literatura portuguesa, e por isso eu tinha que trazer Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, um livro que celebra também os 500 anos de Luís Vaz de Camões, um livro que eu adorei ler, de não ficção, uma biografia maravilhosa, fantástica, que também depois vi a Isabel Rio Novo, também na RTP2, a falar sobre o seu livro, sobre a sua obra, sobre a vida de Camões, e por isso tinha que estar aqui. Na Visita Guiada, que me estava a faltar o nome do programa, mas também que depois associei também esses episódios da Visita Guiada aqui à sua biografia, à biografia que ela escreveu de Luís Vaz de Camões. De certeza que foi uma tarefa hercúlea, que isto deve ter sido dificílimo de pesquisar, de escrever sobre este homem de quem tão pouco se sabe, e adorei fazer esta leitura, um livro da não-ficção, cada vez mais os livros de não-ficção na minha vida, e por isso também tinha que fazer parte dos favoritos de 2024. Mais um livrinho de não-ficção, mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Este livro também tinha que estar aqui, eu não conseguia pôr este livro de parte, e estou-vos a falar de A Writer at War, de Wassily Grossman. Este livro eu acho que não está traduzido para português, por isso é que eu comprei a edição em inglês. Estava mesmo muito curiosa com este Wassily Grossman do Vida e Destino, que aqui está numa versão diferente, está numa versão de jornalista que acompanhou a Segunda Guerra Mundial na parte soviética, e é estes testemunhos também que ele nos traz, aquilo que ele experienciou na Segunda Guerra Mundial, testemunhos de pessoas que falaram com ele, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu. E muitas das vezes leio muitas obras da Segunda Guerra Mundial mais da parte dos americanos, dos ingleses, dos franceses, e por isso eu também estava muito curiosa, também dos alemães, também estava muito curiosa para ver aqui a perspectiva deste escritor, deste jornalista, aqui na guerra. O que é que ele tinha para nos contar? A Soviet Journalist with the Red Army, portanto com o Exército Vermelho, andou aqui com o Exército Vermelho, muitas vezes nas zonas das batalhas. E foi uma experiência muito interessante também ficar a conhecer este Wassily Grossman da não-ficção, porque a ficção de Wassily Grossman é deliciosa, mas a não-ficção também não lhe fica atrás. Eu gostei mesmo muito de ler o livro. O livro também tem por aqui algumas fotografias, que agora agora quero procurar uma fotografia e não encontro, mas sim, tem por aqui algumas fotografias. É muito descritivo, muito interessante. Também
é outra parte da Segunda Guerra Mundial, se calhar que eu conheço menos, que leio menos sobre isto, e por isso estar aqui a acompanhar o Exército Vermelho, a acompanhar aqui estas batalhas na União Soviética contra os alemães também foi uma experiência muito interessante. Foi muito interessante ficar a conhecer esta faceta diferente de Vassili Grossman e por isso mais uma leitura excelente, mais um livro que tinha que estar nos favoritos de 2024. Mais um livrinho, desta vez mais uma graphic novel que tinha que estar aqui. Eu adoro ler graphic novels. Eu acho que esta escolha de favoritos reflete muito também daquilo que eu sou, da leitora que sou, daquilo que gosto de ler, portanto não ficção, graphic novels, portanto reflete muito daquilo que eu gosto de ler e tinha que vos trazer Drácula, esta adaptação do Georges Bess, sim, do Georges Bess, adaptado do clássico do Bram Stoker. Eu adoro Drácula, este Drácula agora sempre um bocado estranho, eu adoro Drácula, já estive na Roménia, já estive na Transilvânia, naquilo que dizem que é o castelo do Drácula, que não é, mas pronto, nada como nós imaginarmos que sim que é, e por isso esta história gótica, este Conde de Drácula sempre fez parte também do meu imaginário e adorei fazer a leitura do livro e por isso fiquei mesmo fascinada com esta adaptação gigantesca que pesa, que se farta, mas este colorido a preto e branco, a forma como a história está adaptada é uma delícia e eu pensei assim, eu não posso deixar esta graphic novel de fora, eu não posso. Há livros que eu ainda posso deixar de fora, que me tocaram, mas que há ali qualquer coisa, mas esta graphic novel tinha que vir. E foi uma maravilha, uma delícia, é que é uma obra de arte que aqui está, é uma obra de arte e esta obra de arte tinha que vir porque é a adaptação de um livro que eu adoro, porque é uma graphic novel especial, porque é uma história especial e porque a encadernação, o preto e branco das imagens, o desenho e a forma como a história está aqui representada, isto traz tudo do que está no Drácula e por isso eu adorei fazer esta leitura em 2024. E se vos trouxe o Drácula, também tinha que vos trazer Frankenstein, também adaptação de Georges Bess. Li Frankenstein há tantos anos, e estava desejosa de voltar a entrar neste universo, também assim muito gótico, muito estranho, esta personagem que nós pensamos que se chama Frankenstein, mas que na realidade não tem nome porque Frankenstein foi o criador do bicho, do monstro, daquela anormalidade, e esta história que eu já recordava algumas partes, mas já não me lembrava de tudo, então entrar outra vez nesta história, através desta adaptação para graphic novel foi espetacular. Temos aqui o mesmo estilo de grafismo do Drácula, este preto e branco, este traço, eu sou um monstro, cá está o monstro. Foi uma delícia voltar a este universo, fiquei cheia de vontade de reler Frankenstein, o livro, mas consegui sentir tudo aqui, consegui voltar a esta história e fiquei deliciada e pensei, se eu trago o Drácula para os favoritos de 2024, eu tenho que trazer Frankenstein. Como é que eu vou deixar o Frankenstein de fora? Não pude deixar o Frankenstein de fora. Aqui está ele, uma leitura maravilhosa, mais uma vez uma encadernação 5 estrelas, uma obra de arte que tenho aqui na minha estante e por isso o Frankenstein também faz parte dos favoritos de 2024. E acho que não é surpresa, trago-vos mais uma graphic novel. Li 2 graphic novels no mesmo mês, acabei por escolher esta e já vos vou explicar um bocadinho porquê. Trago-vos Lord of the Flies, portanto a adaptação do livro de William Golding, neste caso adaptado por Aimé de Jong, whatever. Porquê que vos trago esta graphic novel e não vos trago, por exemplo, o Murder on the Orient Express? Eu dei 5 estrelas às 2 graphic novels quando tinha dado 4 estrelas aos livros. Mas a história do Murder on the Orient Express era uma história do crime no Expresso do Oriente, era uma história que eu já tinha muito enraizada, por já ter visto em versão filme 2 vezes, por já ter lido o livro, depois li a graphic novel, portanto era uma história que eu já conhecia ao fim, que já sabia ao que ia, e a graphic novel sim fascinou-me, mas se eu comparasse essa graphic novel com esta superou tudo aquilo que eu estava à espera. Eu quando li o livro na universidade eu dei 4 estrelas e depois quando li a graphic novel passados estes anos, eu tirei daqui tantas lições de vida, achei a arte deliciosa, estes verdes, estas cores, a adaptação, estes miúdos que têm um acidente, portanto eles vão num avião, há um desastre aéreo e eles vão parar a uma ilha e depois têm que se organizar, portanto eles são miúdos, os adultos entretanto faleceram todos, os que iam no avião com eles, e eles têm que se organizar e têm que lutar pela sobrevivência, depois acabam por criar grupos
E retiram-se daqui tantas lições, porque eu não li esta graphic novel como uma história de miúdos, eu li isto como uma história de adultos, como aquilo que acontece muitas vezes no mundo real e dos adultos, e não só como uma história que foi criada por alguém que se lembrou de pôr aqui uns miúdos aqui numa ilha, ali a lutarem pela sobrevivência. E por isso achei que esta graphic novel merecia estar aqui, que me marcou muito em 2024, que me fez mudar muito de opinião em relação ao livro que eu tinha lido, que fiquei com vontade de reler o livro, que acho que quando fizer essa releitura que vou dar agora 5 estrelas ao livro, porque com outra idade, com outra mentalidade, a ver outras realidades também que acontecem pelo mundo fora, eu consegui retirar daqui muitas lições e consegui achar esta obra genial e por isso tinha que estar aqui também presente nos favoritos de 2024 por todos estes motivos e por mais alguns. Sim, merece estar aqui, sim, merece passar à frente de outros livros de 5 estrelas e merece estar aqui nos favoritos de 2024. O último livro em papel que tenho aqui para vos mostrar foi um livro pequenino, uma novela, portanto está aqui entre o conto e o romance, que eu adorei ler. E estou-vos a falar de uma leitura já do final de 2024, estou-vos a falar de The Shawshank Redemption. Esta história de esperança, esta história de amizade, esta história que vai para além de tudo aquilo que nós possamos imaginar e que nos traz sempre esperança, sempre a luz no fundo do túnel, sempre muitas adversidades, muitas dificuldades, mas nós acreditamos sempre que é possível. Eu já tinha visto o filme, entretanto li o livro e depois revi o filme e a história é magnífica. É um Stephen King diferente, mas é um Stephen King genial, que escreveu uma história intemporal, uma história que fica connosco para sempre, que termina com esta esperança aqui bem espelhada e que é fascinante ler este livro. Eu adorei fazer esta leitura, adorei a edição que comprei, porque queria mesmo esta edição que celebra os 30 anos do filme. E estas duas personagens são inesquecíveis, esta história é inesquecível, está sempre presente na minha cabeça quando penso neste livro do Every Cloud as a Silver Lining. Portanto, tudo tem um lado positivo, nem tudo é sempre negativo, nem tudo é sempre mau, podemos sempre retirar algo bom das pessoas, das circunstâncias, daquilo que vai acontecendo. Temos que ver sempre que há um lado positivo, mesmo quando às vezes pensamos que não há nada positivo, há sempre alguma coisinha que podemos retirar daí, e este livro é uma lição de vida, é uma lição de esperança, uma lição de amizade, e por isso eu tinha que trazer este livro. Eu quando penso nos favoritos, este livro tinha mesmo que vir para a lista, não o podia deixar de fora, e por isso este livrinho está aqui com todo o mérito aqui na lista de favoritos de 2024. Como vos disse no início, trouxe-vos 10 livros em papel, 10 favoritos em papel, e agora vou-vos falar de livros que li em e-book ou que ouvi em audiobook. Não vou já especificar porque não andei à procura se tinha lido, se tinha ouvido, mas vou-vos falar também de 5 obras que me marcaram muito em 2024. Vou deixar também por aí as capas dos livros para que seja mais fácil de vocês identificarem de que livros é que vos estou a falar. O primeiro livro de que vos quero falar e que foi impactante em 2024 foi La Mala Costumbre. Um livro de uma voz que mostrou uma realidade que eu desconheço, que não passo por isso, portanto tenho alguma dificuldade em me meter na pele de pessoas trans. Temos aqui um livro de uma escritora trans, temos aqui uma experiência muito autobiográfica, segundo aquilo também que eu andei a ler, muito autobiográfica. Temos a história de uma pessoa que não se identifica com o corpo em que vive. E eu não consigo entrar muito dentro desta realidade trans, tenho muita dificuldade porque não consigo, na minha cabeça, processar aquilo que as pessoas trans sentem e pensam. E por isso trouxe-me esta realidade trans que eu desconheço, que não é uma realidade que seja minha, que não é uma realidade que me seja próxima, e por isso foi muito importante fazer esta leitura para eu tentar entrar na cabeça desta pessoa, para tentar perceber com o que é que a pessoa não se identifica. Portanto, eu identifico-me com o corpo que tenho, com a minha identidade de género, sim, identifico-me perfeitamente, portanto tenho alguma dificuldade em perceber como é que se sentem as pessoas que não se identificam, portanto o horror que é viver no corpo errado. Então a história foi muito impactante por isso, porque consegui por momentos entrar naquela realidade, tentar perceber
o horror que é, a tristeza que é, o sofrimento que é uma pessoa acordar e sentir que o corpo não é o dela. Portanto, eu estou no corpo errado, eu não me sinto bem, eu não quero ser assim, eu quero ser de outra maneira e não sei como é que eu posso ser de outra maneira, como é que posso ser eu. O eu que está cá dentro, não o eu exterior, mas o eu que está cá dentro. E por isso eu tinha que trazer esta leitura para aqui, porque ao ser uma realidade completamente diferente, foi uma história que me marcou, por ser uma realidade também que me marcou, uma realidade muito diferente da minha, e por isso foi uma leitura excelente que fiz em 2024. Outra leitura que me marcou muito, O Belo do Calhamaço. Gostei muito de As Três Mortes de Lucas Andrade. É um livro grande, mas é um livro que conta uma história fascinante. Temos aqui uma personagem, não sabemos, no princípio do livro, não sabemos bem que final vai ter esta personagem, e andamos ali o livro todo a tentar perceber por onde é que vai esta personagem, qual é o caminho que esta personagem vai tomar ao longo da história, e estamos sempre a pensar naquele princípio, será que, mas, além disso, este livro tem também aquela vertente que tinha o livro do Orhan Pamuk. Tem aquela vertente de nós termos aqui a cidade, neste caso não temos propriamente a cidade de Lisboa, mas temos os arredores de Lisboa, temos o crescimento ao longo dos anos dos arredores de Lisboa, dos bairros, das novas cidades, e eu acho maravilhoso quando as zonas, as casas, os prédios, as ruas, os bairros, as cidades se tornam personagens do próprio livro e vão crescendo também com a história e vão evoluindo e vão se transformando e vão acompanhando também estas personagens que nós temos aqui, e elas próprias são personagens. Então eu adorei esta história, adorei a forma como a história estava escrita, adorei esta evolução da personagem principal e adorei toda esta envolvência desta personagem, e é maravilhoso quando vejo esta evolução, quando vejo os anos a passarem e vejo referências a diferentes anos e vejo o crescimento e vejo as diferenças, por exemplo, da construção, não sei, o alcatroar uma rua, qualquer coisa que me mostre que os anos vão passando e que há uma evolução. Portanto, foi uma leitura que eu adorei fazer e eu tinha que trazer também este livro para aqui, para os favoritos de 2024. Outro livrinho que tinha que estar aqui, The Death Watcher, do Chris Carter. Eu adoro os livros do Chris Carter, adoro estas histórias macabras do Chris Carter. Então, eu quando sei que está para sair um livro do Chris Carter, fiquei em êxtase e penso assim, eu tenho que ler, eu tenho que ler. Tenho muita pena que em Portugal se tenha parado a tradução e a edição de novos livros do Chris Carter. Já não sei muito bem onde é que ficaram os livros em Portugal. Sei que os últimos já não foram traduzidos, tenho muita pena por isso, porque tenho muita pena que as pessoas que não leem em inglês não fiquem a conhecer estas histórias do Chris Carter. Esta história, para quem gosta destas histórias macabras, tenho mesmo muita pena que não as fiquem a conhecer. Eu cada vez que sai um livro novo, sim, quero muito ler, porque gosto muito da escrita, gosto muito das histórias, gosto muito daquelas cenas muito macabras, de mentes muito retorcidas. Estou sempre aqui com as mentes retorcidas, a tentar perceber quais é que são as ideias dos criminosos. Nunca consigo perceber porque é que as mentes são retorcidas. É normal, portanto, eu não sou assim, portanto, é difícil conseguir compreender uma mente retorcida, mas adoro ler estas histórias, adoro estas mentes retorcidas, adoro as histórias do Chris Carter. Tenho mesmo muita pena que não sejam publicadas ou que tenham interrompido a publicação delas em Portugal. Pode ser que algum dia retomem a tradução e a edição dos livros do Chris Carter em Portugal, espero mesmo que sim, porque eu gosto muito, acho muito interessante, fascinante, são sempre livros que me levam para as 5 estrelas, fico sempre maravilhada como é que este homem consegue ainda pensar em coisas ainda mais retorcidas do que no livro anterior, e por isso eu tinha também que trazer este livrinho de Chris Carter aqui para os favoritos de 2024. Um livro da não ficção, um livro que eu tinha mesmo que trazer aqui para os favoritos de 2024, A Day in the Life of Abed Salama, acho que é assim que se chama. Um livro sobre a Palestina, um livro sobre a cidade de Jerusalém, um livro que nos traz como pano de fundo um acidente de autocarro e um autocarro de transporte escolar que levava crianças muito pequeninas e que teve um acidente e infelizmente houve feridos, mas também houve mortos. E é a história de uma destas crianças também que vem aqui como pano de fundo para nós tentarmos perceber o que é que acontece em Jerusalém, como é a vida em Jerusalém para os israelitas e para os palestinianos, as dificuldades que os palestinianos também têm para ter acesso, por exemplo, aos hospitais. E foi uma história também que me marcou muito.
foi lida também neste contexto de guerra entre Israel e a faixa de Gaza, e por isso foi uma história que me tocou, que me disse muito, que eu queria mesmo muito ler, porque tem este pano de fundo, mas depois fala de tanta coisa relacionada com esta convivência entre israelitas e palestinianos, todos os problemas que há nesta zona. Sabemos que os problemas vêm por causa da religião, porque se não houvesse o problema da religião, não havia problema de haver estas divisões de territórios, estas tentativas de conquistar território aos outros, estas tentativas de tentar controlar o outro. Já li várias obras sobre a Palestina, tenho sempre muita curiosidade de ler as obras sobre a Palestina, mas também tenho curiosidade de ver a parte israelita. Portanto, eu tento ver as duas partes, tento tirar as minhas próprias conclusões. Às vezes pendo mais para um lado da balança, outras vezes pendo para o outro lado. Estou sempre aqui muito dividida, apesar de às vezes achar que uns têm razão numa coisa, outros têm razão noutra, mas foi um livro que me marcou muito. Foi voltar aqui a esta história da Palestina, tentar perceber o que é que se passa em Jerusalém, que está dividido, como é que é viver numa cidade dividida. Foi muito marcante, sim, esta leitura. Gostei mesmo de fazer esta leitura. Foi muito importante ler este livro, sendo uma obra de não ficção, e por isso achei que tinha que estar aqui também presente nos favoritos de 2024. A última obra de que vos vou falar, também acho que não é surpresa, outro livro de não ficção, um livro de não ficção sobre o Challenger, o desastre do Challenger. Quando falei do livro, emocionei-me um bocado, agora vou tentar não tocar naquele ponto que mais me emociona, mas foi uma desgraça que eu acompanhei enquanto criança. Lembro-me perfeitamente da explosão do vai-vem espacial Challenger, lembro-me perfeitamente que dentro do vai-vem espacial ia uma professora. Foi algo que me marcou muito quando eu era muito jovem, e por isso foi uma história que ficou comigo. E eu queria muito ler esta obra, queria muito ler este livro, queria muito tentar perceber um bocadinho mais daquilo que tinha acontecido com o Challenger, e aprendi imenso sobre as missões espaciais dos Estados Unidos, sobre a NASA, e foi uma leitura excelente de não ficção, que não me aborreceu em nada, que me trouxe imensos conhecimentos sobre algo que é tão estranho como o homem ir ao espaço, como ter-se num vai-vem espacial e ir ao espaço. É algo estranhíssimo. Eu já visitei o Museu dos Cosmonautas em Moscou, gostava muito de visitar o Museu da NASA. Não gosto nada de ficção científica no espaço, mas gosto desta parte real sobre o espaço e destas missões espaciais dos americanos, e por isso adorei fazer esta leitura, e por isso senti mesmo que este livro, ao me ter tocado tanto, ao ter sido uma leitura tão especial, também já do final de 2024, tinha que estar aqui presente. Eu não podia deixar o Challenger de parte, por todos os motivos e mais alguns, pelo fascínio que tenho, pela data em que foi. Eu disse não me emocionar e vou tentar não me emocionar, mas pelo dia em que foi, que vai ficar marcado sempre como o desastre do Challenger e como um desastre também pessoal para mim. Mas foi um livro que me marcou muito, que me trouxe imensos conhecimentos, aprendi imenso, e a vantagem também destes livros de não ficção é que eu aprendo sempre imenso, e por isso este livro tinha que estar aqui. Foi uma história mesmo muito especial, nunca me vou esquecer daquele desastre, daquela explosão, daquela professora que ia para o espaço. E por isso eu tinha mesmo que trazer aqui Challenger para os favoritos de 2024. E foram estes os favoritos de 2024. Por algum motivo foram mais especiais do que os outros que também eram especiais. Tenho muita pena de ter deixado muitos livros de fora, mas sinto que estes foram realmente aqueles que me trouxeram o quentinho, que me tocaram mais no coração, que me encheram a alma, que foram os favoritos dos favoritos, graphic novels, livros de não ficção, outras obras também especiais, Camões. Por isso estou mesmo muito contente por ter feito esta escolha. Foi uma escolha que fiz com o coração. Olhei para a lista e com o coração consegui escolher estes 15 livrinhos. Não conseguia trazer menos do que estes. Peço imensa desculpa se o vídeo ficou gigantesco, mas eu não conseguia trazer menos do que estes 15 livros, estas 15 obras que me tocaram tanto em 2024. Digam-me nos comentários o que é que acharam da minha escolha, dos meus favoritos. Digam-me se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos mostrar hoje, até porque o vídeo já deve estar gigantesco, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!